Imagine um mundo onde o sistema financeiro global começa a se fragmentar, não por uma crise bancária tradicional, mas por uma linha de código que ameaça desestabilizar tudo o que conhecemos. Este não é um cenário de ficção científica, mas uma realidade potencial que se desenrola diante de nossos olhos. A tecnologia, que prometia ser a solução para muitos dos nossos problemas, agora se torna a fonte de uma nova incerteza. Um debate técnico explode e ameaça dividir o Bitcoin em duas versões distintas. Este não é apenas um debate sobre tecnologia, mas uma discussão acalorada que envolve ideais, crenças e o futuro de uma das maiores inovações financeiras do século XXI. As vozes se elevam em fóruns de tecnologia, cada lado defendendo sua visão com fervor. O valor do seu dinheiro digital se torna incerto. Os gráficos oscilam de forma imprevisível, refletindo a ansiedade de milhões de investidores ao redor do mundo. A volatilidade, que já era uma característica conhecida das criptomoedas, agora atinge novos patamares, deixando todos em estado de alerta. Exchanges congelam transações, paralisando o mercado. Ninguém sabe qual versão do Bitcoin vai sobreviver a esta tempestade. A incerteza paira no ar, e a confiança, que é a base de qualquer sistema financeiro, começa a se desgastar. As telas de negociação, antes cheias de atividade, agora mostram apenas mensagens de transações pausadas. A tensão é palpável. A rede Bitcoin, que antes era vista como um porto seguro em um mundo financeiro instável, agora enfrenta sua maior crise de identidade. Os usuários que antes confiavam cegamente na segurança da rede, agora observam com preocupação os sinais de alerta que piscam nos painéis de status. No centro de toda essa turbulência, uma proposta técnica aparentemente inofensiva, mas com implicações gigantescas. Ela força todos a escolherem um lado, não só sobre tecnologia, mas sobre filosofia e o propósito do Bitcoin. Desenvolvedores se reúnem em mesas digitais, discutindo fervorosamente as possíveis consequências de suas decisões. É uma luta entre ordem e liberdade, eficiência e princípios. De um lado, a promessa de um sistema mais eficiente e controlado. Do outro, a defesa de um ideal de liberdade e descentralização. As balanças da justiça digital oscilam, enquanto o mundo observa, dividido entre o desejo de progresso e a necessidade de manter a essência do que o Bitcoin representa. Tudo começou com sussurros sobre a saúde da blockchain. Desenvolvedores notaram um aumento de lixo digital, imagens, textos, experimentos, os ordinals e inscriptions. O que para alguns era visto como inovação, para outros era um sinal de que algo estava errado. A blockchain, que deveria ser um registro imutável e seguro, agora parecia estar se tornando um depósito de dados irrelevantes. Para alguns, inovação. Para outros, um ataque direto à integridade do sistema. As manchetes se dividem, refletindo a polarização de opiniões. De um lado, aqueles que veem potencial em novas aplicações. Do outro, os que temem que essas mudanças possam comprometer a segurança e a estabilidade da rede. A ideia radical de filtrar esses dados ameaça rasgar o Bitcoin ao meio. A proposta de implementar filtros para proteger a rede é vista por muitos como uma medida drástica, que poderia ter consequências irreversíveis. A cadeia de blocos, que sempre foi vista como um símbolo de unidade e continuidade, agora corre o risco de se partir. O Bitcoin é mais que um ativo, é um movimento, uma promessa de um sistema financeiro sem controle central. É uma ideia que transcende fronteiras, unindo pessoas de diferentes partes do mundo em torno de um objetivo comum. Mas essa promessa está em risco, e muitos temem que, se ela for quebrada, a confiança que sustenta todo o sistema possa evaporar. Se essa promessa for quebrada, a confiança pode evaporar, levando consigo o valor e a credibilidade do Bitcoin. Investidores ansiosos assistem às notícias, temendo pelo futuro de seus investimentos. A confiança, que é a base de qualquer sistema financeiro, está por um fio. A guerra não é só por dinheiro, mas pela alma do Bitcoin. É uma batalha que vai além dos números e gráficos, tocando no cerne do que o Bitcoin representa para milhões de pessoas ao redor do mundo. É uma luta por identidade, por propósito e pelo futuro de uma revolução financeira. E ela está acontecendo agora, enquanto o mundo assiste, prendendo a respiração. Cada segundo que passa é crucial,
E o resultado dessa batalha pode definir o futuro do Bitcoin e das criptomoedas como um todo. O relógio digital marca o tempo, enquanto o mundo aguarda, ansioso, pelo desfecho dessa tempestade digital. No centro do furacão está Daton Ohm, um desenvolvedor purista do código, que vê o Bitcoin como uma obra-prima de engenharia. Ohm propõe o filtro de saneamento temporário, um soft fork que, por até 2 anos, barraria dados não financeiros, como ordinals e inscriptions. Ele acredita que esses dados inflacionam a blockchain, tornando-a cara e difícil de manter. Para Ohm, é manutenção, não censura, podar para fortalecer. Mas quem decide o que é lixo? Para muitos, Ohm virou símbolo de autoritarismo, tentando impor sua visão a uma rede sem líderes. Ele é visto tanto como guardião quanto como censor. Imagine que cada bloco do Bitcoin funciona como uma caixa de correio com espaço limitado. No início, essa caixa era usada apenas para cartas financeiras, ou seja, transações de envio e recebimento de Bitcoins. Era um sistema simples, eficiente e direto ao ponto, focado exclusivamente em transferências de valor. Mas, recentemente, algo mudou. Agora, além das transações tradicionais, começaram a aparecer figurinhas, fotos, textos e até memes. Tudo isso graças aos chamados ordinals, que permitem inserir dados extras nos blocos do Bitcoin. Com essa enxurrada de novos conteúdos, a caixa de correio ficou lotada rapidamente. O resultado? As taxas de transação dispararam, tornando o uso do Bitcoin mais caro e menos acessível para muitos usuários. Isso gerou frustração e debates acalorados na comunidade. O principal argumento dos críticos é claro: o Bitcoin foi criado para ser dinheiro eletrônico peer-to-peer, não uma galeria de arte digital ou um repositório de imagens e textos. Para resolver isso, surgiu a proposta de um soft fork chamado Ohm. Ele funcionaria como um filtro inteligente, permitindo apenas transações financeiras legítimas e bloqueando qualquer tentativa de inserir dados não relacionados a pagamentos. Os defensores dessa ideia afirmam que é fundamental manter a rede leve, acessível e verdadeiramente descentralizada. Eles acreditam que, sem esse filtro, o Bitcoin pode perder sua essência e se tornar inviável para o uso cotidiano. Para esses entusiastas, os ordinals são vistos como spam digital, ocupando espaço precioso e desviando o Bitcoin de sua missão original, ao invés de representar uma inovação positiva. Assim, a proposta do soft fork Ohm é encarada como uma tentativa de correção de curso, reafirmando o propósito inicial do Bitcoin: ser um dinheiro digital simples, robusto e eficiente, acessível para todos, sem distrações ou sobrecargas desnecessárias. Para outros, o filtro é censura. A beleza do Bitcoin está na neutralidade. Qualquer transação válida deve ser aceita, sem julgar conteúdo. Filtrar dados é cruzar uma linha perigosa. Hoje são JPEGs. Amanhã pode ser qualquer coisa. O medo. Centralização do poder nas mãos de poucos desenvolvedores. Preferem um Bitcoin mais caro e lento, mas livre, a um eficiente e controlado. A inovação imprevisível é sinal de saúde, não de doença. Imagine o Bitcoin como uma estrada digital. Por anos, todos os veículos trafegaram. Agora, caminhões decorados, ordinals, causam congestionamento e taxas altas. Ohm propõe um pórtico que barra esses caminhões, restaurando a estrada para carros rápidos. Transações financeiras. Defensores da liberdade dizem: o problema não são os caminhões, mas a largura da estrada. Proibir um tipo de veículo abre precedente perigoso. A comunidade está dividida. Eficiência com controle ou liberdade com caos? A decisão moldará o futuro do Bitcoin. Se não houver consenso, um hard fork pode dividir o Bitcoin em 2, Bitcoin Core, sem filtro, e Bitcoin Clean, com filtro. Usuários teriam 2 moedas, mas ambas perderiam valor. Exchanges entrariam em pânico, suspendendo operações. O preço despencaria, mineradores se dividiriam, e ambas as redes ficariam vulneráveis. Ataques técnicos e desinformação seriam comuns. A disputa não é só técnica, mas filosófica: censura e controle versus liberdade. Uma divisão pode fragmentar permanentemente o Bitcoin,
minando sua confiança e valor. Você pode pensar, não uso ordinals, por que me importar? Se você tem Bitcoin, essa guerra afeta seu dinheiro. Uma divisão ou incerteza pode destruir valor e usabilidade. O filtro pode baratear taxas, mas abre precedente para censura. Se o Bitcoin perder sua neutralidade, perde seu valor como porto seguro. A escolha é entre eficiência controlada e liberdade absoluta. O futuro do seu dinheiro digital está em jogo. No fundo, existe um dilema fundamental que pulsa no coração do Bitcoin: a eterna tensão entre eficiência e liberdade. Essa dualidade molda cada decisão, cada inovação e cada debate dentro do universo das criptomoedas. O campo da eficiência busca um Bitcoin que seja rápido, barato e acessível para todos. Defensores dessa visão acreditam que, para que o Bitcoin seja adotado em massa, ele precisa competir com sistemas financeiros tradicionais, oferecendo transações instantâneas e taxas mínimas, mesmo que isso signifique abrir mão de parte da sua liberdade e descentralização. Por outro lado, o campo da liberdade valoriza, acima de tudo, a resistência à censura e o controle individual sobre o próprio dinheiro. Para esses entusiastas, a verdadeira força do Bitcoin está em ser um sistema aberto, resistente a intervenções externas, mesmo que isso torne as transações mais lentas e custosas. Ambos os lados têm argumentos válidos. Afinal, eficiência sem liberdade pode levar à tirania dos sistemas centralizados. Já liberdade sem ordem pode resultar em caos e instabilidade. A verdadeira beleza do Bitcoin está justamente nesse equilíbrio delicado, onde inovação tecnológica encontra princípios éticos e sociais. As decisões que tomamos hoje como comunidade global vão definir o que o Bitcoin será amanhã. Uma máquina eficiente, pronta para dominar o mercado financeiro, ou um organismo livre, símbolo de autonomia e resistência. A resposta para esse dilema moldará não apenas o futuro do Bitcoin, mas também o destino do dinheiro digital em todo o mundo. No final, resta a pergunta: qual preço estamos dispostos a pagar pela liberdade? E até onde vamos para garantir que o Bitcoin permaneça fiel à sua essência? Estamos em um momento decisivo. A crise forçou a comunidade a encarar sua identidade. O futuro do Bitcoin será decidido pelo consenso, ou pela falta dele. A forma como resolveremos isso testará a governança descentralizada. O resultado pode transformar o Bitcoin em espinha dorsal do novo sistema financeiro, ou mantê-lo como ouro digital, resistente à censura. E você? Prefere eficiência com regras ou liberdade absoluta, mesmo que custe caro? O futuro do Bitcoin, e talvez do seu dinheiro, depende dessa escolha.